Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 16. Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 16. A palavra de Deus diz assim: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Cortou aqui. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta pela luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Esse fenômeno das mudanças climáticas, o tempo às vezes fica meio esquisito. Nós agora estamos em que estação? Inverno. Só que está um inverno assim meio estranho, né? Toda hora o tempo muda. Eu estava saindo de casa, estava com frio, ventinho frio. Eu botei um colete e tal. Aí daqui a pouco o tempo estava esquentando. Era um tempo meio doidão. E ontem deu até praia, né? Inverno meio estranho. O clima meio instável. E nessa instabilidade do clima, às vezes acontece. Não muito nessa estação que a gente está agora, mas às vezes assim, mais para o verão, às vezes acontece. De noite caiu uma tempestade, né? Caiu uma tempestade daquelas, às vezes até falta luz e tudo, né? Caiu uma tempestade terrível, aquela noite tempestuosa. No dia seguinte você acorda, está o céu azulzinho, um sol radiante. E nesse texto aqui da palavra de Deus tem algo parecido. Há um convite no versículo 14. Há um convite no versículo 14 para deixar para trás as trevas do pecado e viver na luz radiante de Cristo. Deixar para trás uma noite de trevas e viver um dia de luz radiante como discípulo de Cristo. Está aqui no versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Algumas versões trazem Cristo te esclarecerá. É a mesma coisa
de iluminará, é no sentido de que Cristo vai clarear, Cristo vai lançar luz. O convite da palavra de Deus aqui é esse: sai das trevas, vem para a luz. Agora, o texto da palavra de Deus aqui, ele originalmente não está se dirigindo a incrédulos, a pessoas que não tinham Jesus, não. É muito importante nós lembrarmos isso, que esse texto da palavra de Deus aqui, o servo de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está se dirigindo a uma igreja, está se dirigindo a crentes. O convite é dirigido a crentes, e ele fala aqui de crentes que estavam dormindo e precisavam acordar para experimentar essa luz de Cristo. E dormindo entre mortos. Olha que coisa tétrica e estranha, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. A ideia aqui é que despertar para Jesus implica em abandonar a conduta pecaminosa, a conduta do pecado. Levanta-te dentre os mortos. Nessa mesma epístola, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz aqui, falando aos crentes em Cristo: ele vos vivificou, estando vós, o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz que quem está no pecado diante de Deus é como se estivesse morto. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui: desperta, levanta-te dentre os mortos, o apóstolo Paulo está dizendo, é como que dizendo, sai do meio dos pecadores, deixa de dormir no meio dos pecadores. Imagina você, se você vê várias pessoas mortas, imagine isso, é uma cena meio esquisita, meio dantesca, mas para nós entendermos aqui o que a palavra de Deus está dizendo, imagina várias pessoas mortas, e tem um ali dormindo no meio dos mortos. Você olha para aquela pessoa que está dormindo no meio dos mortos, qual é a sua conclusão? Que aquele ali também está morto. A ideia aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: deixa de parecer com morto. Você não está mais morto nos seus pecados e delitos. Você já foi alcançado por Jesus Cristo, pelo seu perdão. Você já foi transformado por Cristo. Você já foi lavado por Cristo. Você não tem nada que ficar parecendo um pecador. Você não tem nada que ficar parecendo com alguém que ainda não tem a Cristo. Levanta-te dentre os mortos. Para de dormir entre os mortos, porque você não é um morto. Você não pode parecer com um morto. O crente em Cristo, ele precisa abandonar toda conduta pecaminosa. Ele não pode parecer alguém que ainda não tem Cristo como Salvador. Eu às vezes costumo brincar, mas é uma coisa séria, é uma coisa muito séria. Mas às vezes eu costumo brincar dizendo que há crentes secretos. Está lá no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque o comportamento dele não é de crente, a conduta dele não é de discípulo de Cristo. A conduta dele é de morto, a conduta dele é de pecador. Aí, às vezes, até quando alguém descobre no trabalho, na escola, na vizinhança, que ele é um crente em Cristo, um discípulo de Cristo, aquele espanto, né? O quê? Você é crente? Aí aquele crente, né, todo constrangido, eu sou, né? E tem alguns ainda que dá vontade de dar uma bifa na orelha, né? Porque alguns ainda dizem assim, sou, né, mas não sou muito.
Que coisa, né? Que coisa. Apóstolo Paulo está justamente explicando que isso não pode. Desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos. A nossa conduta tem que ser uma conduta realmente de quem foi vivificado por Cristo, de alguém que realmente Cristo deu vida e vida nova. E essa vida é uma vida de santidade, de caráter como o caráter do próprio Cristo. Deus nos deu vida por meio de Cristo e nos ressuscitou. Nós não podemos ficar lá dormindo no meio dos mortos. Nós precisamos, portanto, abandonar, deixar para trás qualquer tipo de conduta pecaminosa. O versículo 11 diz que viver esse tipo de conduta pecaminosa, voltando até o capítulo 5, versículo 11, viver esse tipo de conduta pecaminosa não vai dar os frutos que Deus espera de nós, não. Capítulo 5, versículo 11, olha o que diz aqui. Não vos associeis às obras o quê? Infrutuosas das trevas, do pecado. Nós não devemos participar dessas obras, dessa conduta pecaminosa. Elas são infrutuosas, ou seja, não dão o fruto que Deus espera, né? E Deus condena esse tipo de coisa. Olha o versículo 13. Todas estas coisas sendo condenadas. Olha aqui o versículo 5 e 6. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, o avarento, né, aquele que ama o dinheiro, a palavra de Deus está mostrando que é idolatria. Tem muita gente aí que é idólatra, que ama o dinheiro, não é? Idolatria. O qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é conduta de quem ainda está morto, separado de Deus, que tem escolhido o pecado e não a Cristo. É condenado por Deus. Quem optou por seguir a Cristo, por aceitar o perdão de Jesus, tem que ter uma conduta nova, tem que andar na luz de Jesus, não mais no pecado, né? Tem que viver esse dia radiante na luz de Cristo, né? E até mais que abandonar completamente a conduta pecaminosa, nós temos também que condenar, não condenar quem está praticando, porque quem julga é Deus, não condenar quem está praticando, mas condenar a conduta, condenar o pecado, né? Senão nós seremos coniventes. Se nós não calamos, bom, eu não pratico, eu não faço, mas também fico quieto na minha, eu estou sendo cúmplice, eu estou sendo conivente, porque a palavra de Deus diz que, além de não participarmos, nós também devemos condenar. Olha aí o versículo 11. Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Como é que o pecador vai saber que está no pecado, que precisa se arrepender de seu pecado, que precisa colocar toda a sua fé em Jesus Cristo para ter o seu perdão para os pecados, a vida transformada, se ele não sabe que está no pecado? E às vezes, irmãos, nós vamos
ficando com as nossas consciências tão amortecidas pelo bombardeio que nós sofremos dos padrões da sociedade, da nossa cultura corrompida, nós vamos ficando com a consciência tão amortecida que não praticamos, mas já vamos olhando com naturalidade até quem pratica. Está praticando sexo antes do casamento, fora do casamento, antes do casamento. Normal, tranquilo. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós vimos aqui o versículo 5, falando que é pecaminoso, é das trevas, a devassidão, a impureza. Esse negócio aí do casamento do mesmo sexo, temos mais é que aceitar. A sociedade está caminhando mesmo nessa direção, cada um faz o que bem entende da sua vida. Aí já começamos a olhar as coisas reprováveis diante de Deus como muito naturais, e não são. A Bíblia diz que homem deve se relacionar com mulher. O casamento Deus criou para homem e mulher. Eu estava uma vez conversando com um travesti e ele estava dizendo, defendendo a ideologia de gênero, esse negócio de casamento, mesmo sexo e tal. Aí eu perguntei para ele assim: escuta, você nasceu de 2 homens, você nasceu de 2 mulheres, ou você nasceu de um homem e de uma mulher? Aí ele parou e ficou pensando assim, muito espantado assim com o óbvio, muito espantado assim com o plano de Deus. E aí parou e começou a me ouvir, pude falar do Evangelho para ele, convidei-o para vir aqui à nossa igreja. Porque, meus irmãos, é uma coisa natural, basta observar a nossa reprodução, basta observar a nossa anatomia. Esse é o plano de Deus, a palavra de Deus diz assim, mas às vezes nós já começamos a achar que não é natural, tudo bem, cada um faz a sua escolha. Sim, cada um faz a sua escolha. Deus deu ao ser humano livre arbítrio, mas Deus também diz que cada um há de responder por suas escolhas. Todos são livres para escolher. Deus nos deu essa capacidade, mas Deus também nos tem como responsáveis por nossas escolhas. E nós temos que fazer as escolhas segundo os padrões de Deus. E mais do que isso, nós temos que anunciar para as outras pessoas quais são os padrões de Deus. E ao anunciar para as outras pessoas quais são os padrões de Deus, o pecado está sendo o quê? Condenado. Quando nós mostramos o que é certo, naturalmente aquilo que é errado já está sendo condenado. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar encolhidinhos. Nós temos que ser amorosos, respeitosos e educados, mas nós temos que falar. A palavra de Deus diz não só para despertar do meio dos mortos, abandonar a conduta pecaminosa, deixar que a luz de Cristo, penetre em nossas vidas, a luz de Cristo brilhe em nós. Mas a palavra de Deus diz que também faz parte, se a luz de Cristo brilha em nós, também faz parte condenar as obras das trevas. Agora, despertar para Jesus, meus queridos, implica não somente em abandonarmos a conduta pecaminosa, despertarmos do meio dos mortos, mas implica também em praticar a justiça de Deus. E é esse o significado de Cristo te
iluminará. É esse o significado de vir para a luz de Cristo, praticar a justiça de Deus. E versículos de 8 a 10 deixam isso muito claro, né? Antes estávamos nas trevas, agora resgatados por Cristo, o que devemos ter? Uma conduta de filhos da luz. Andai como filhos da luz. E o versículo 9 deixa muito claro como é essa conduta de filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça, verdade. Praticando, né, só o que é aprovado por Deus, só o que é agradável ao Senhor, como diz o versículo 10. Né? Então, a primeira parte, sim, é deixar as trevas, a conduta que Deus não se agrada, mas não pode parar por aí. Agora tem que ter uma conduta que agrade a Deus, uma conduta de bondade, de justiça, de verdade, uma conduta que Deus aprove, uma conduta que Deus se agrade de nós. E para isso, meus queridos, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 15: vede zelosamente, diligentemente, zelosamente, com empenho muito grande, como andais, não como nécios, tolos, insensatos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz lá: nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Então, meus queridos, as estruturas da sociedade, a cultura, tudo isso tem lá a marca do mal, a marca do inimigo de Deus, os valores, tudo está invertido, tudo de cabeça para baixo. Os dias são maus. Se nós queremos andar praticando a justiça de Deus, se nós queremos viver nessa luz de Jesus, nós precisamos da sabedoria de Deus para as nossas decisões serem realmente agradáveis a Deus, para a nossa conduta realmente ser agradável a Deus. Porque nós, se formos seguir os valores do mundo, nós iremos enveredar pela malignidade. Precisamos da sabedoria de Deus. E é por isso que o livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor, o temor de Deus é o início, é o princípio, é a base da verdadeira sabedoria. Então, nossas decisões, se nós queremos realmente viver na luz de Cristo, nesse novo dia radiante, como filhos da luz, como verdadeiros discípulos de Cristo, praticando a bondade, praticando a justiça, praticando a verdade, nós precisamos viver colocando em prática a sabedoria de Deus, não os valores desse mundo pecaminoso em que nós estamos vivendo. Então, meus queridos, é necessário definição. Crente não pode viver em cima do muro. Ah, que maravilha, eu estou salvo por Cristo, ponto final. Não, não é só isso. Eu preciso viver de maneira definida, realmente na luz de Cristo. Eu não posso ficar dormindo no meio dos mortos. Onde eu estiver, seja qual for a situação,
A luz de Cristo que vive em mim tem que iluminar ao meu redor. Jesus falou que não se pega a luz e se coloca embaixo da cama com um cesto em cima, mas que a luz deve ser colocada num lugar bem alto que ilumine tudo em volta. Precisamos de definição, precisamos todos nos definir realmente como filhos da luz, como servos de Cristo, andando na luz, vivendo na luz. E você, querido amigo, que está vendo o culto pela internet, ou de repente está aqui entre nós nos visitando, você também precisa ser vivificado por Cristo. Você também precisa experimentar essa vida que Jesus oferece. Você precisa permitir que Jesus lhe tire das trevas do pecado e coloque você no dia maravilhoso da sua luz. Você precisa permitir que Jesus perdoe seus pecados, para que você tenha a vida transformada, a certeza da vida eterna com Deus. Você precisa colocar toda a sua fé em Jesus e desejar sinceramente, pedir sinceramente, que Ele transforme totalmente a sua vida, seja lá em que for necessário, em que área da sua vida seja necessário que Ele transforme. Faça isso, permita que Jesus Cristo mude o seu coração, mude o seu viver e lhe dê a certeza da vida eterna com Deus. Uma vida maravilhosa, uma vida que Jesus disse que é vida abundante, vida plena, vida que satisfaz. Já começa aqui e agora, com plena comunhão com Deus, com toda a alegria, com toda a paz que Ele nos proporciona. Permita isso. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Vamos